Portanto, dada uma série de Mengoli, nós conseguimos determinar o valor da sua soma. Portanto, o nosso objetivo aqui vai ser, dada uma série, vamos verificar se é telescópica ou não e caso seja, conseguimos dizer se a série converge ou diverge e ainda temos um bónus de saber qual é que é o valor numérico da sua soma. Portanto, expressões deste género. Portanto, um bom motivo para desconfiar se a nossa série é de Mengoli ou não é caso o operador comando seja o menos. Portanto, nós temos uma parcela menos a outra. Diz-se uma série telescópica caso esta sucessão aqui seja uma versão shiftada desta sucessão aqui. Caso seja shiftada, nós conseguimos encontrar este númerozinho k. E este k, no nosso caso, como estamos no mundo das sucessões, tem que ser um número inteiro. E neste caso é relevante saber onde é que a série começa. Portanto, séries deste género. Destes 4 exemplos, os de 4 têm uma coisa em comum, que é o operador que manda é o menos. Portanto, temos já um bom motivo para desconfiar que temos uma série telescópica. Agora, como é que isto vai funcionar? Nós vamos comparar parcelas das nossas duas sucessões entre si. Portanto, nós podemos imaginar que está aqui uma espécie de barreira e vamos comparar os polinómios entre si. Portanto, é razoável comparar nesta primeira sucessão este polinómio com este polinómio. E vamos ver se este polinómio é uma versão shiftada deste. Aqui fazemos a mesma comparação. Portanto, é razoável comparar estes dois radicandos entre si e vamos ver se este polinómio é uma versão shiftada daquele. Dentro do LN fazemos a mesma coisa, portanto só temos um polinómio. Portanto, basta só comparar para ver se este é uma versão shiftada do outro. Mas nem sempre é assim. Nem sempre vamos ter apenas um polinómio para comparar. Neste caso, neste último exemplo, nós temos aqui várias parcelas em que podemos comparar umas com as outras. Portanto, é razoável comparar este polinómio com este polinómio. Portanto, vamos comparar os polinómios dentro dos LNs com eles mesmos. Portanto, aquele com aquele. E depois temos um outro polinómio cá fora, que é este aqui. É razoável comparar com este aqui. Portanto, neste exemplo, nós teríamos de fazer duas comparações. Caso eu ao comparar este e este dá um K, e eu ao comparar este e este dá um K, e se for o mesmo, significa que é uma série telescópica. Mas como é que nós verificamos se uma série é telescópica ou não? Então, nós vamos separar isto em dois, que é, vamos comparar polinómios de primeiro grau e depois os restantes casos, que é de segundo grau e maiores. Caso nós estejamos a comparar dois polinómios de primeiro grau, a única coisa que vamos fazer é o seguinte. Então, nós vamos ter polinómios deste género, e o que vamos fazer, vamos ser alinhar na vertical. Portanto, vamos alinhar assim e ficam assim desta maneira. Temos só a fazer duas coisas, que é, primeiro, este número aqui, o número que está a multiplicar pelo n, tem de ser igual nos dois. Portanto, com os dois polinómios que eu estou a comparar, com aquele que está a separar pelo sinal de menos da minha série, os dois numerozinhos têm que bater certo. Depois, a única coisa que vou fazer, que é, simplesmente, vou resolver esta equação. O truque aqui vai ser, vou escolher o que tem o número mais pequenino, vou substituir aqui este n por k e vou resolver aqui esta equação. E para ser telescópica, este k tem que dar um número sem vírgulas. Pode ser negativo, mas não pode ser um número com vírgulas. Portanto, fazendo um exemplo, temos só fazer duas coisas. Primeiro, verificamos se 3 é igual a 3. Tudo bem? Portanto, como são iguais, já podemos resolver a equação. Portanto, montamos aqui a equação. 3k mais 1 igual a um número sozinho do outro. Portanto, neste caso, 13. Se resolvemos a equação, isto fica 13 menos 1 a dividir por 3 dá 4. Facilmente conseguimos ver que de facto, esta sucessão é uma versão shiftada da outra, porque esta aqui é a de n mais 4. Portanto, fazendo um último exemplo, boas práticas convém ordenar os polinómios, como se estivéssemos na regra de Ruffini. Portanto, se nós ordenarmos, ficamos com estes polinómios desta maneira. E agora voltamos a repetir. Verificamos se estes dois números são iguais. São. E agora resolvemos a equação. Neste caso, como nós chamamos aqui a de n, podemos simplesmente resolver a equação aqui de cima. Menos k mais 4 é igual a 1. Neste caso, há 3. Portanto, o que é que nós concluímos? Que daqui para aqui houve um shift de 3 casas. Portanto, neste caso, nós concluímos que isto é a de n mais 3. Portanto, é desta maneira que nós vamos comparar polinómios de primeiro grau entre si e conseguimos facilmente determinar o k. Mas agora, como é que nós fazemos isto para polinómios maiores? Portanto, nós vamos colocar à mesma os nossos polinómios assim, na vertical. Portanto, 1. Estes dois polinómios têm de ter exatamente o mesmo grau. 2. O coeficiente do maior grau tem de ser iguais. Portanto, se vocês alinharem na vertical, estes termos têm que ser idênticos. Estes para aqui e para a frente já não precisam ser diferentes. Portanto, depois vamos calcular o único shift possível. Portanto, vamos calcular o único k possível. Portanto, isto mecanicamente como se faz é, vamos multiplicar a de p vezes p. Vamos multiplicar assim desta maneira. Portanto, isto vão ser dois números. Multiplicamos entre si e colocamos no denominador. E no numerador o que nós vamos fazer é os termos imediatamente a seguir. Se aqui, por exemplo, fosse ao quadrado, aqui tinha que ser elevado a 1. Vamos fazer baixo menos cima. Portanto, nós vamos fazer dos termos ao lado, se não existirem, é 0. Portanto, fica assim desta maneira. E colocamos aqui no numerador. Tal como nos primeiro grau, o k tem que dar um número inteiro. Mas infelizmente este k não é uma condição o suficiente, portanto o único passo extra que temos que fazer vai ser, temos que calcular o a de n mais k e vamos comparar os coeficientes entre si. Mas vamos fazer de uma maneira eficiente. Portanto, a maneira mais simples de calcular o a de n mais k sem estar a fazer os 30 casos notáveis, vamos utilizar uma técnica que é Taylor Shift com Matt Horner. De uma maneira muito simples, consiste em fazer em regra de Ruffini n mais uma vez. Se o polinómio for de grau 2, vamos fazer a regra de Ruffini 3 vezes.
E o númerozinho que vamos colocar na regra do Fini vai ser o k que nós calculámos anteriormente. Portanto, nós calculámos o k desta maneira e vamos utilizar esse número e vamos colocar na regra do Fini. Depois, ao fazermos a regra do Fini, vai-nos sempre dar uns restos. E esses restos têm de ser os coeficientes de ADN mais k. Caso sejam, é uma telescópica. Isto na prática como é que se faz? Para não ser muito abstrato. O primeiro passo vai ser comparar o grande com grande. Portanto, comparamos esses dois e são idênticos. Portanto, isto é 1n ao cubo, 1n ao cubo. Podemos prosseguir. O segundo passo vai ser, calculamos de facto o nosso candidato ao k. Portanto, neste caso, o k vai ser igual a 1 vezes 3. Portanto, 1 vezes 3. E no número 2 nós vamos colocar, portanto, nós estamos com n ao cubo. A seguir temos n ao quadrado. Portanto, nós vamos fazer 7 menos menos 2. Portanto, 7 menos menos 2. Portanto, em princípio, esta sucessão aqui é ADN mais 3 em comparação com a de cima. Mas ao contrário deste primeiro grau, isto não é condição suficiente, portanto, só temos é de verificar com a regra de Ruffini para ver se de facto o nosso K é de facto 3. Colocamos sempre o ADN na nossa regra de Ruffini e o número que vamos fazer com a regra de Ruffini é 3. Montando aqui o estaminé da regra de Ruffini, o número que colocamos aqui vai ser o K e o número que colocamos aqui vai ser sempre positivo. Portanto, montamos aqui o polinómio-alvo, que reforço é o nosso ADN. E agora fazemos a regra de Ruffini normalmente. Portanto, depois fazemos a regra de Ruffini. Podemos já começar a verificar que a nossa regra de Ruffini vai começar a dar-nos os coeficientes da direita para a esquerda. Portanto, a nossa regra de Ruffini tem que começar a dar os restos, começam a andar daqui para aqui. E podemos já começar a ver que aqui deu-nos resto 7 e o primeiro coeficiente, obviamente, é 7. Agora voltamos a repetir a regra de Ruffini. E aqui prolongamos sempre e vamos sempre utilizar, continuamos sempre com o K. Portanto, neste caso, ressalvo que o resto nunca vai entrar para a nova regra de Ruffini. Portanto, neste caso, nós tínhamos aqui 4 números, nós agora só vamos estar a passar a ter 3 números. E agora fazemos a regra de Ruffini normalmente. Portanto, depois de fazer a regra de Ruffini, reparamos que mais uma vez, portanto, aqui deu 7, aqui deu 15 e está a ficar igual. Portanto, agora repetimos até só sobrar um número. Neste caso, ficamos com uma regra de Ruffini assim toda esticada deste género. Então, podemos escrever que este é n ao cubo, n ao quadrado, e n, e este é o termo independente. E se vocês repararem que nesta diagonal aqui, nós temos exatamente os mesmos coeficientes daqui, por ordem. Portanto, depois da regra de Ruffini feita, nós podemos concluir que, de facto, o K é mesmo 3. E se quiserem, para ainda mais ficar completos, portanto, vocês aqui já poderiam dizer que isto era ADN mais 3. E agora, vocês também poderiam, se achassem necessário, vocês substituírem todos estes n's aqui por, de facto, n mais 3. Portanto, esta continha aqui. Portanto, a única coisa que eu fiz foi chegar aqui e substituir por n mais 3, portanto, aqui. E se vocês forem uma calculadora ou fizerem as contas por vocês mesmos, vocês vão dar que o output disto é exatamente isto. Portanto, fazendo um último exemplo, neste caso vamos fazer a mesma coisa, temos que comparar parcelas entre si. Portanto, é razoável comparar este polinómio com este polinómio. E depois temos de comparar este polinómio com este polinómio. Portanto, nós vamos comparar assim, desta maneira. Portanto, a ordem de comparação não importa muito. Portanto, eu posso começar com os mais fáceis. Portanto, começamos a comparar 5n mais 1 com 5n mais 11. Bem, e seguimos o protocolo. O grande com grande. Neste caso, estes são iguais. 5n, 5n. Podemos prosseguir. Como neste caso temos um polinómio em primeiro grau, é um bocado mais simples, podemos simplesmente fazer. Vamos sempre escolher o de cima e agora fazemos 5k mais 1 é igual ao número sozinho do outro. Portanto, 11. Neste caso, o k dá 2. Portanto, o que é que nós podemos concluir daqui? Daqui para aqui houve um shift e este shift é de 2. Portanto, como nós já comparámos estes aqui e conseguimos concluir que há de facto um shift, para a expressão toda estar shiftada, ao nós compararmos este polinómio com este polinómio, também tem de haver um shift e esse shift tem que ser 2, para que esta expressão toda seja shiftada. Portanto, comparamos agora estes dois polinómios, portanto, vamos ver se o shift daqui para aqui foi 2, vamos ver. Portanto, neste caso, o grande com grande é 3n ao quadrado, 3n ao quadrado, são idênticos, portanto, continuamos. E agora, calculamos o k. Portanto, neste caso, o nosso k vai ser igual a 3 vezes 2, portanto, 3 vezes 2, e agora vamos fazer baixos menos cima. Portanto, temos n quadrado, a seguir temos n, portanto, vamos fazer, neste caso é como se tivesse aqui mais 0n, vamos fazer baixos menos cima, portanto, vamos fazer 12 menos 0. Neste caso, o nosso k dá 12 sobre 6, que dá 2. Portanto, em princípio, temos de facto esta expressão toda é shiftada desta, mas neste caso, como estamos a comparar dois polinómios de grau superior a 2, temos que verificar que se de facto o k é mesmo 2, com a regra de Ruffini. Vamos montar aqui o estaminé da regra de Ruffini, o número que vamos colocar aqui é de facto o 2, é sempre o k, e o polinómio-alvo vai ser sempre o nosso ADN. Portanto, o nosso ADN é 3n ao quadrado mais 1. Portanto, a nossa regra de Ruffini vai ficar com este estaminé, e agora fazemos tudo normalmente. Portanto, depois de fazer a regra de Ruffini, se nós vimos aqui os restos que nos deram, são exatamente os mesmos coeficientes daqui. Portanto, o k de facto é mesmo 2. Portanto, daqui para aqui houve uma translação com o k igual a 2, e daqui para aqui também houve uma translação com o k igual a 2.
Portanto, a expressão toda também está a sofrer uma translação, com o k igual a 2. Se vocês acharem relevante, podem colocar aqui a de n mais 2 e também podem substituir esta expressão inteira por esta aqui. Como? Vocês vão pegar no vosso a de n normal e vocês vão substituir todos os n's por n mais 2.